Então repara que John Locke ele vai pegar essa ideia de direitos naturais e dizer que os homens no estado pré-surgimento do Estado, com E maiúsculo, eles já tinham determinados direitos. Portanto, o indivíduo nessa visão, ele seria um elemento ao qual o Estado deveria ceder e respeitar aqueles direitos que eram os direitos naturais dele. O contrato social que funda o Estado, ele não pode ser para piorar a vida das pessoas e ameaçar seus direitos naturais. Então esse Estado ele deve respeitar esses direitos naturais e por isso John Locke é um autor importante ao colocar, além de direitos naturais, um outro direito que surge junto com o Estado, que é o direito de resistência. Ou seja, se o governo viola seus direitos naturais, a população tem o direito de resistir a esse governo, derrubar esse governo e colocar outro no lugar que defenda esses direitos naturais. Bom, essas ideias lockeanas, elas são extremamente importantes, porque elas vão ter um impacto muito grande na França do século seguinte, que é o século XVIII. E justamente é no século XVIII que a ideia democrática começa finalmente a retornar. Mas agora ela retorna combinada com outras ideias, que são essas ideias do liberalismo clássico. O que acontece no século XVIII que vai moldar muito a forma de você analisar políticas e as ideologias correntes? O século XVIII ele é marcado principalmente pelo iluminismo, né, no campo intelectual. E o pensamento iluminista, que eu vou traçar aqui de forma rápida, mas pegando os principais pontos que nos interessam, o iluminismo ele não deixa de ser, em certa medida, um herdeiro do liberalismo, embora ele apresente elementos novos e embora o iluminismo, enquanto uma família, né, um grande movimento de ideias, ele tenha muitos autores que, por vezes, tenham divergências entre eles. Mas existem características gerais do iluminismo que ajudam, né, a aperfeiçoar o que vem da tradição liberal, principalmente lockeana, e também acrescentar outros elementos novos. Bom, o iluminismo, né, primeira coisa, né, ele tem um epicentro geográfico. Esse epicentro geográfico é Paris. Inclusive, vai aqui uma curiosidade, né, Paris tem o apelido de Cidade-Luz. E claro, não é porque Paris é uma cidade linda à noite, e o que é verdade, né? Você tem a Torre Eiffel, né, com a iluminação, todo o sistema de iluminação pública da cidade é incrível, é tudo pensado para projetar uma cidade-luz. Mas não é por conta dessa questão. Paris tem o apelido de Cidade-Luz porque foi o epicentro do pensamento iluminista. E o que isso quer dizer? Quer dizer que na visão dos iluministas, a razão seria a luz necessária para retirar o homem das trevas. Bom, o que esses intelectuais iluministas vão fazer, né? E aqui eu faço já uma provocação a vocês. Talvez vocês estejam pensando que mas o que o iluminismo tem a ver comigo, sabe? Isso parece tão longe, o que isso tem a ver com a nossa democracia? Vocês vão perceber, ao final dessa aula, que tem muito mais relação com o nosso mundo contemporâneo do que vocês imaginam. O nosso mundo ainda é um mundo iluminista, embora esses valores iluministas estejam sendo constantemente colocados em xeque e sendo desafiados. Mas vamos lá. O iluminismo parte do pressuposto de que a razão é a ferramenta-chave para decifrar o mundo. E aí, eu já cito um autor que eu gosto muito, que é o Todorov, onde num livro que se chama O Espírito das Luzes, ele vai destacar que existem 5 elementos de base, que são os elementos fundantes do iluminismo. Que elementos são esses? São a autonomia, a ideia de verdade, a laicidade, a humanidade e a universalidade. Quero centrar a primeira parte da análise nos 3 primeiros elementos, porque eles têm relação direta com a política. Autonomia, verdade e laicidade. Combinados, esses 3 elementos de base do iluminismo, eles servem para desconstruir e questionar todo tipo de autoridade. Por quê? O que seria a autonomia? A autonomia, na visão iluminista, ela seria uma interpretação de que você precisa ter a capacidade de pensar por si próprio. Né? Você tem que ter a capacidade de reflexão a partir de você mesmo. Ou seja, significa que deve-se rejeitar argumentos de autoridade.
É preciso que você mesmo participe, porque você mesmo questione, que você mesmo teste as coisas, que você mesmo experimente o mundo. Isso vem também da tradição da Revolução Científica, do século XVII. Né? Tem muitos vínculos entre a Revolução Científica do XVII, o liberalismo do século XVII e o iluminismo do XVIII. Outro elemento, a verdade. A ideia de que é possível alcançar uma verdade através da reflexão, da experiência, do questionamento e da própria autonomia que eu citei. Ou seja, existe uma verdade que pode ser decifrada no mundo, e a razão é a chave para ela, para alcançá-la. E por fim, a laicidade. Os iluministas muitas vezes são mal interpretados como intelectuais ateus ou antirreligiosos, e na verdade tudo que eles queriam era simplesmente separar religião de política. Porque eles viam que essa mistura ela era danosa. Por quê? Porque você começava a ter um sistema político que muitas vezes tinha leis com base na religião ou em valores religiosos. E isso não seria o correto. Por quê? Porque os iluministas, tais como os liberais, eles defendem a ideia de liberdade. E para ter liberdade, eu preciso que o poder do Estado seja controlado. Essa interpretação, gente, ela é algo muito importante, porque a gente tem que lembrar que o mundo, nesse momento, é um mundo ainda marcado pelo antigo regime, por sistemas que determinam a posição do indivíduo de acordo com o seu próprio nascimento. Então, se você nasce em determinado estamento, se você é da nobreza, você vai ter uma série de privilégios que a maior parte da população, pertencente ao chamado terceiro estado, não vai ter. Tal como essa pirâmide clássica aqui, que sempre aparece, né? Enfim, em várias análises sobre o antigo regime, com essa divisão tripartite que vocês estão vendo. Clero, nobreza e terceiro estado. Então, cada um tem um sistema jurídico diferente, cada um tem privilégios. Exemplo, clero e nobreza não pagam impostos. Olha que maravilha, não pagar impostos. Quem paga imposto? O terceiro estado paga imposto. É contra esse tipo de diferença de tratamento que os liberais já tinham plantado a semente no século XVII e agora os iluministas desenvolvem no século XVIII, buscando um conceito extremamente revolucionário que é a ideia de igualdade perante a lei, a ideia de isonomia.